Sou DJ Jorge Cuts. Iniciei meu contato com disco e música através dos meus pais, que são músicos e colecionadores de vinil. Meu pai tocava sanfona, para vocês, gaita, aqui, né, Rio Grande do Sul. Minha mãe colecionava disco de vinil e ali por volta dos anos 80 ali, eu tive os primeiros contatos com vinil. Eu gostava de ver o disco de vinil girando no toca-disco. E na minha casa tinha disco de todo tipo de música, desde samba a música forró, funk, soul, groove brasileiro, tinha tudo. Então, os meus primeiros contatos com a música e vinil surgiram daí, partiram daí, por volta dos anos 80 ali, 85, 86 aproximadamente. O contato com o hip hop veio através das minhas irmãs que curtiam os bailes black ali dos anos 80. Eu sou o mais novo da família e peguei ali, vamos dizer, o início, posso dizer o início do rap, o hip hop, ali 87, 86, ali veio um pouco antes, mas ali pra mim foi o meu início, né? Minha irmã ia pros bailes black, Chic Show, Black Mad, Cascatas lá em São Paulo. E eu peguei essa bagagem dela. Quando eu descobri o rap, ela me apresentou uma música do Taíde, Corpo Fechado. Aquilo ali foi transformador, isso é diferente de tudo que eu já tinha escutado. Falei, caramba, essa música aí, eu me identifiquei assim, pela rima, o lance de rimar e tal, DJ, eu queria entender como é que funcionava aquilo. Então ali foi o meu início com hip hop, através das minhas irmãs que iam nos bailes black em São Paulo. O contato com o toca-disco, assim, na questão de eu querer ser DJ, foi quando eu ouvi a música Negro Limitado do Racionais. No finalzinho dela tinha o KLJ, um bom pedaço da música, finalzinho da música era ele fazendo scratch. E eu lembro muito bem de eu pegar o disco e olhar, eu quero ser igual a esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o mais embaçado do grupo pra mim. E ali foi onde eu falei, naquele momento eu decidi que eu queria ser DJ. Eu falei, eu vou ser DJ. Eu tive inclusive a oportunidade de falar isso pra ele pessoalmente. Falei, cara, você transformou minha vida em 92, cara. E foi uma conversa bem maneira assim com ele. Você ter a oportunidade de falar pra pessoa que você é a sua referência, falar, pô, você transformou minha vida, é sensacional. Então a partir dali, 92, eu tive esse primeiro contato com o toca-disco junto com uma rapaziada do bairro, lá em São Paulo. Eu morava na Zona Sul, mais especificamente em Interlagos. Tinha um pessoal lá que também gostava do rap, tinha interesse em fazer uma equipe de baile, né? Fazer as festinhas do bairro, que rolava muito as festas nas casas das famílias. E sempre tinha DJ. E foi ali que foi esse meu primeiro contato transformador e com o lance de ser DJ. Então, sobre tecnologia, eu acho ela importantíssima. Evita, quando eu vou tocar, por exemplo, com o Serato, o digital, ele permite que eu tenha todo o meu quarto de disco no computador. Facilita demais. Eu tenho qualquer música ali no simulador. O Serato é um simulador de vinil, né? Acho incrível essa tecnologia. Mas o lance da cultura do vinil, de ter o formato, é o lance de você pegar a capa do disco, olhar o nome das músicas, ver ficha técnica, olhar, muito dos discos tem encarte, você olha ali, às vezes tem a história de como a música foi feita, foi produzida, quem participou, da onde veio a brisa da música. Então, esse é o grande lance. Para mim é cultural. Então, eu acredito que pode vir a tecnologia que for, mas essa tecnologia do vinil é a melhor que existe em termos de... Ela é completa, porque ela tem todas as informações da música, todo mundo que participou, desde o cara que fez a capa do disco ao cara que está cantando. Então, para mim é importantíssimo, eu acredito para quem coleciona disco, também é importantíssimo ter esse formato por conta desse detalhe, esse grande detalhe de ter a ficha técnica, a história do disco. Então, em resumo, essa é a grande importância, porque os músicos
Todas essas pessoas que eu citei agora, hoje no Spotify elas são apagadas. Só fica o nome do artista, do cantor, ou o nome da banda. Não existe, a música parece que se fez sozinha. Não existe ninguém produzindo, não existe ninguém cuidando da parte técnica do disco, Então, esse formato para mim é o mais incrível e sensacional. Escolhi 2 discos aqui de importância, extrema importância para mim. Kraftwerk. Esse disco aqui era de um amigo meu aqui do estado do Rio Grande do Sul, especificamente Porto Alegre, DJ Only J. Ele vendeu esse disco para mim num período aí que ele tava meio, como é que eu posso dizer, passando umas dificuldades aí, e eu acabei adquirindo esse disco dele. Inclusive tem a assinatura dele no disco. DJ Only J, um dos caras mais humildes que eu já conheci na minha vida. Falava muito de amor, sem medo, sem vergonha. Amava o que fazia. Ele era um cara que... Uma das poucas pessoas que eu conheço que quando você via ele tocar, você sentia a vibração do amor no que ele estava fazendo. Porque ele e a música se tornava uma coisa só. Era incrível ver ele tocar. E ele amava, ele estudava muito isso. Esteja em paz aí, DJ Only J, DJ que trabalhou com o Nitro D, fez alta história em Porto Alegre aí no turntablismo brasileiro aí. É isso aí. Em gancho, eu vou mostrar mais um disquinho aqui que Illa J, irmão do J Dilla. Esse disco aqui tem um original, um sample desse disco aqui, ó. A história desse disco aqui é muito sensacional, que em 1995, ali, 94, 95, ele foi para Los Angeles gravar com The Pharcyde e mostrou o catálogo de beats por Pharcyde. Acho que, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que foi no estúdio da Delicious Vinyl. E esse disco saiu com as batidas que foram rejeitadas pelo The Pharcyde. The Pharcyde, aquele grupo lá que canta Running, Drop. Inclusive eu até trouxe o disco ali. Então esse disco aqui, ó, sensacional. Tem toda a cadência dos anos 90. Produção todinha feita nos anos 90 com batidas recusadas pelo The Pharcyde. Irmão do J Dilla, Illa J e Yancey Boys. Indicação das boas, hein? Só música boa. É isso aí. Sobre a coleção de discos e quantidade, eu não tenho um número muito certo não, mas eu disponho mais ou menos de uns 3.000 discos, 3.500 talvez. Uma coleção maneira pra mim, assim, supre bem assim, o que eu preciso de material para trabalhar. A coleção só vai aumentando porque o garimpo nunca para, né? Então a gente tá sempre em toda cidade que eu vou fazer algum set, que eu vou trabalhar, que eu tenho oportunidade de ir, eu sempre procuro uma loja de disco para ver o que tem naquela cidade. Uma das cidades que eu gosto muito de comprar disco é Curitiba. Lá eles têm muita coisa de groove brasileiro, de funk, soul, com preço super justo. É um lugar que, inclusive, eu fui agora em fevereiro e fiz uma compra legal lá. Eu não trouxe nenhum dos discos que eu comprei lá, mas eu fiz as minhas últimas aquisições foram lá. Eu tive a oportunidade de ir lá depois de um bom tempo e fiz uma feira legal. Relacionado ao garimpo dos vinil, eu faço um estudo de sample. O que é o sample? O sample é um trecho de uma música que o beatmaker, o produtor, pega e faz uma música em cima daquele trecho de determinado pedaço de alguma música. Vamos lá, um exemplo. Da onde surgiu isso? Grandmaster Flash pegava lá no início do hip hop, quando a coisa estava começando, ele que descobriu essa fita de pegar o chamado break da música, um trechinho, e ficar voltando, fazer com 2 discos iguais e ficar voltando por horas. E os MCs iam lá e metiam uma rima em cima. Então surgiu daí a parada do sample, pegar o trecho de alguma música e fazer a sua música através disso aí. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, vê muitas coisas muito bem feitas, tanto nacionais quanto internacionais. Poderia até citar
milhões aí de beatmakers, mas eu vou citar apenas 3. Assim, brasileiro, eu gosto muito das produções do DJ Cia, do Zé Gon, que é do Tropiquilas, ele e o Louds. O Louds tem muita coisa legal, o solo dele também. E de fora do Brasil, eu vou destacar 3 também. Gosto muito de J Dilla, obviamente, DJ Premier e Pete Rock. Pra mim são os caras sensacionais. Eu poderia citar muitos mais outros, mas esses aí pra mim é que eu passei muito tempo da vida escutando as produções deles e querendo entender como eles faziam aquele tipo de música. Às vezes tem músicas que eles, alguns samples que eles usaram, não tem como reconhecer de tão mexido que foi. E quando eu descubro isso aí através dos estudos, pesquisas e o lance da ficha técnica do disco, que ajuda muito, muitas vezes nos próprios discos ali, pelo fato de ter que pagar por usar o trecho da música, o sample, né, o original, eles põem lá de onde saiu, põem o nome da música e põem o nome da banda. Então muitas vezes eu descubro só de olhar o disco ali e falar, putz, olha só, tal banda ali, esse aqui foi de tal banda. E aí tem a segunda parte do negócio, agora eu descobri o nome da banda, agora eu preciso descobrir onde eu vou conseguir esse disco, que é a parte mais bacana de todo esse rolê do garimpo, porque eu nunca entro numa loja, tipo, eu tenho que achar esse disco, eu quero saber o que eu vou encontrar nesse bolo de disco, é sempre assim. E vai um pouquinho mais além, não só também de ir atrás dos samples, mas também ir atrás de alguns músicos, que eu falo, pô, esse músico aqui, tal, baixista, não conheço essa banda, pô, mas tal cara produziu esse disco, ou o próprio selo, tipo, a gravadora, né? Ah, não conheço a banda, mas, pô, essa gravadora aqui só lança coisa boa. Outra coisa que eu utilizo bastante, ano do disco. Entre 60 e 70 fizeram muita coisa legal de funk soul, tanto no mundo inteiro, fizeram muita música boa. Então essa são as minhas décadas preferidas, assim, pra garimpo. De rap, enfim, as coisas que eu mais gosto, né? Tipo, o disco de rap, eu não tenho disco que eu não gosto, disco que eu não vou usar, eu só tenho disco que eu vou usar ou gosto muito da música. Mesmo que eu não vá tocar ele nas festas ou nos eventos, eu tenho lá pelo fato de eu gostar da música, né? Ou da banda, enfim. A música me proporciona muita coisa legal financeiramente. Mas eu tenho uma outra fonte de renda, eu tenho um outro trabalho formal, um CLT. Por quê? E tem um porquê. E assim, eu sou um cara que dentro da música, vamos dizer que eu gosto do lado B da música. E para uma pessoa que toca essas músicas que eu toco, o mercado é muito menor. Então eu teria muita dificuldade em viver somente da música. Já tentei e tive muitas dificuldades, passei muitos apertos. Então o trabalho que eu tenho hoje, CLT, ele proporciona algumas folgas para mim que permite que eu possa viajar no meio da semana. Eu tenho uma viagem para fazer que vai ficar 3 dias ausente, não tem, e consigo essas folgas. Então, para mim, se tornou confortável esse formato que eu dou na música. Tipo, até pela questão ideológica que eu tenho, tipo assim, cara, tem certas coisas que eu não vou tocar. Eu me recuso, tipo assim, não, na boa. Tem outros irmãos que tocam, deixa pra eles lá. Porque você tem esse poder, todo mundo tem esse poder de escolher, eu nem acho errado, isso não é uma crítica sobre os caras que querem tocar um lance mais comercial, porque eles querem viver da parada, eu acho justo. Mas dentro da escolha que eu fiz, cara, eu encontrei esse caminho e falei, cara, é isso aí mesmo que eu vou fazer, eu vou levar esses dois juntos. E hoje eu tô 12 anos aqui levando a música e o trabalho CLT junto, assim, e dá super certo. Consigo ajudar minha família, manter, ter uma vida confortável, assim, consigo comprar meus discos e investir em equipamento, ajudar uns irmãos. Então, o lance da sobrevivência da música não vem, quer dizer, o lance da minha sobrevivência não vem só da música, é isso. Estar em Bento Gonçalves, para mim, hoje é um lance de muita importância, porque eu venho há um tempo acompanhando o trabalho da Nest Panos e acho incrível o trabalho que eles fazem, as ações
E não é de hoje que eu acompanho o trabalho. Já tem muitos anos que eu venho falando com o Will para tentar fazer alguma coisa aqui. A gente tentou fazer um lance numa feira, não conseguiu por causa de custos, né? Porque tudo já não mora aqui na cidade, então não conseguimos viabilizar. E aí, conversando com ele, desde o ano passado, ele fiz um trabalho, fiz umas fotos e ele chegou a me apoiar, né, com alguns acessórios da Nest, e dali acho que firmou essa parceria. Eu falei, cara, na hora que tiver, a gente vai ter que fazer uma junto aí, cara, vamos fazer, eu quero ir aí em Bento, ver como é que é a cena, ver como funciona, porque eu não conheço nada da cidade, eu quero ver como é que vocês estão fazendo, executando o trabalho de vocês aí, porque eu achei incrível, pô, os caras fazem oficina, traz os DJs, traz os b-boy aí, pô, ação pra caramba. Eu falei, eu quero saber como é que vocês estão fazendo esse monte de coisa e os espaços que vocês estão fazendo isso aí. E hoje está aqui, ó, no museu, nesse museu sensacional, achei o espaço lindão. E eu sei que foi uma luta para chegar aqui. Não foi uma coisa que foi apenas de uma palavra ou de uma reunião. Não dependeu de várias reuniões, várias conversas para esse evento acontecer. Toda essa movimentação bacana que foi. Sentido das setas do meu amigo Gabriel Veiz. Achei sensacional. Eu já tinha ouvido falar dele, mas assim, eu não tinha ido a fundo no trabalho dele. E olhando, hoje eu tive a oportunidade de ver o quão talentoso é o parceiro. Bacana pra caramba de estar fazendo esse evento junto com ele, aqui no museu, juntamente com a Nest. E pra mim, tá sendo sensacional estar com toda a equipe aí, né? Pra caramba. Então, espero estar podendo contribuir mais com esses eventos aqui na cidade, Bento Gonçalves, podendo estar ocupando alguns espaços aí, podendo estar quebrar barreiras, né, com hip hop, com a música, com a dança, com o grafite. Espero aí em breve estar de volta aí. Muito obrigado aí toda a equipe, Nest, Gabriel Veiz, toda a Rapa, Will, principalmente aí. Deu certo dessa vez, hein? Deu certo. É isso aí. De Jorge Curtis na sintonia. Puta, podia ter trazido aquele disco. Que merda, mano. Que é sempre assim que o cara vai tocar com vinil, tá ligado? Não, tem uns 100 e pouco aí. Mas é difícil escolher, cara. Porque assim, ó, existem 3 peneiras, né? Você faz uma num dia, eu não seleciono no dia que eu vou tocar. A peneira vem tipo de 3 dias antes. Eu falo, puta, já vou deixar uns aqui, né, meu? Esses aqui eu quero tocar. Aí no outro dia eu pego, já pego mais uma paçoca. Quando eu vou ver, já tá assim. Aí eu tenho que ir lá e, bom, não, acho que agora deu. Aí eu tô separando aqueles e eu olho pra cima e falo, puta, mas tem aquele ali, né? E aí já puxa lá e... Esse aqui falou esse aqui. Puta merda, meu. Falo, porra, essa daqui com essa daqui vai ficar... Porra, na hora que eu tocar essa daqui, então... É isso, mano, é muito louco. Eu gosto de ser DJ, cara. Eu amo pra caramba essa parada, tá ligado? A tensão, às vezes, principalmente quando eu vou tocar em evento assim, tipo assim, que tem muito a ver com o que eu gosto, tá ligado? Que eu amo fazer. Porque uma coisa é eu tocar num restaurante, uma coisa é eu tocar na balada, e outra coisa é eu tocar numa parada que o hip hop tá acontecendo, mano. Aí muda todo o contexto.